E se um rio não fosse um recurso, mas um parente? Essa pergunta muda tudo. Porque, em muitas filosofias indígenas, a vida não é organizada pela ideia de domínio, e sim pela ideia de relação. O ser humano não está acima da terra. Ele está dentro dela, junto de animais, plantas, ventos, águas e gerações que ainda vão chegar. Viver, nesse horizonte, não é extrair o máximo possível. É aprender a conviver sem romper os laços que sustentam o mundo. Por isso, quando falamos de filosofia indígena, falamos de uma visão de realidade profundamente prática. Não se trata apenas de crenças abstratas, mas de uma ética cotidiana. Se a floresta é comunidade, então desmatar não é só cortar madeira, é quebrar uma convivência. Se o rio é parente, poluir não é apenas alterar a água, é ferir uma relação. Se os animais e as plantas participam da mesma teia de existência, então respeito, reciprocidade e responsabilidade deixam de ser palavras bonitas. Viram dever. Esse modo de pensar parte de uma pergunta muito diferente daquela que costuma orientar modelos econômicos predatórios. Em vez de perguntar quanto isso rende, pergunta-se como manter boas relações com tudo o que nos sustenta. Em vez de imaginar a Terra como um estoque de bens, ela é percebida como uma rede viva, onde cada gesto humano produz consequência. E essa consequência não atinge só o presente. Ela alcança os que vieram antes, os que vivem agora e os que ainda nascerão. Essa lógica muda até a ideia de comunidade. Em muitas cosmologias indígenas, reciprocidade não é um favor ocasional. É princípio de vida. Receber da terra implica devolver cuidado. Usar a terra implica reconhecer limites. Aprender com ela implica humildade. E isso vale para a caça, para o plantio, para a pesca, para o manejo do fogo, para a construção da casa, para a transmissão do conhecimento. A sabedoria não está separada da existência. Ela nasce dentro dela. Aqui aparece o contraste central. De um lado, a visão relacional, que enxerga a interdependência. Do outro, uma visão utilitarista, que transforma rios em recursos hídricos, florestas em mercadoria e territórios em áreas de exploração. Nessa lógica, a pergunta principal é sempre o lucro imediato. O problema é que o mundo vivo não funciona assim. Quando tudo vira objeto, os laços se rompem. E o custo chega depois, em forma de seca, calor extremo, enchentes, solos empobrecidos e perda de biodiversidade. A crise ambiental contemporânea mostra exatamente isso. O desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas não são fenômenos isolados. Eles são sintomas de uma relação adoecida com a Terra. Dados recentes mostram que, mesmo com alguma redução, o Brasil ainda perde enormes áreas de vegetação todos os anos. Em 2024, o desmatamento caiu em relação ao ano anterior, mas ainda somou cerca de 1,24 milhão de hectares. E o Cerrado continuou entre as regiões mais pressionadas, concentrando mais da metade da perda registrada no país. A escala do problema continua alta, muito alta. Na Amazônia Legal, o quadro também exige atenção. Mesmo com uma queda importante em 2025, milhares de quilômetros quadrados seguiram sendo desmatados. Isso significa que a reversão é possível, mas ainda frágil. Cada avanço pode ser rapidamente perdido se o modelo de exploração continuar predominando. E quando a floresta cai, não cai sozinha. A queda da cobertura vegetal afeta o regime das chuvas, aquece o território, altera a vida dos rios e ameaça comunidades inteiras. É justamente aqui que os conhecimentos indígenas se tornam indispensáveis. Não como símbolo decorativo, não como passado romantizado, mas como saber vivo,
capaz de orientar respostas concretas. O IPCC afirma, com alta confiança, que integrar sistemas de conhecimento indígena e proteger direitos territoriais reduz vulnerabilidades e aumenta a resiliência climática. Em outras palavras, não é só cultura. É estratégia de sobrevivência. É justiça. É adaptação real. Há evidências fortes disso. Estudos mostram que terras indígenas funcionam como barreiras ao desmatamento e às emissões associadas. Em partes da Amazônia Legal, elas reduziram a perda florestal em faixas expressivas quando comparadas a outros usos da terra. E um ponto importante aparece sempre que esse tema é discutido: proteger a floresta não pode significar abandonar infraestrutura, renda ou serviços básicos. O desafio não é congelar vidas. É construir futuro sem destruir a base que o torna possível. Também existe um conhecimento técnico profundo no manejo da paisagem. Muitas comunidades utilizam práticas de fogo cultural, com queimas controladas, no tempo certo e em mosaico. Em vez de grandes incêndios destrutivos, cria-se uma paisagem diversa, com diferentes estágios de regeneração. Isso aumenta a variedade de plantas, ajuda no equilíbrio ecológico e pode reduzir o risco de incêndios catastróficos. É uma tecnologia social e ambiental ao mesmo tempo. Simples, sofisticada, testada pelo tempo. Esse reconhecimento está começando a aparecer até na linguagem das leis. Em alguns lugares do mundo, rios passaram a ser tratados como sujeitos de direitos. Na Nova Zelândia, o rio Wanganui foi reconhecido juridicamente dessa forma. Na Colômbia, o rio Atrato também recebeu proteção como sujeito de direitos, conectando defesa ambiental e defesa cultural. A mensagem é profunda: um rio não é só coisa a ser usada. Ele é parte de uma vida compartilhada. E quando ele adoece, a comunidade adoece junto. Mas a crise ambiental não é apenas ecológica. Ela também é uma crise de violência. Em muitos territórios, defender a terra custa a vida. Relatórios recentes registram assassinatos e desaparecimentos de defensores ambientais, e povos indígenas seguem entre os mais atingidos. Isso mostra que a disputa pela terra não é apenas econômica. É uma disputa por formas de existência. Por isso, falar de justiça climática também é falar de proteção a quem resiste. E a poluição dá um rosto concreto a essa violência. Ela entra no corpo. No caso de áreas afetadas pelo garimpo ilegal, a contaminação por mercúrio compromete rios, peixes, saúde e futuro. Não estamos diante de uma abstração. Estamos diante de comunidades que veem sua alimentação, sua água e sua continuidade ameaçadas. Quando um território é ferido, a crise ambiental deixa de ser uma estatística distante. Ela vira febre, fome, doença e luto. Diante disso, a filosofia indígena não oferece uma solução mágica. Ela oferece algo mais valioso: um horizonte ético. Ela nos lembra que a vida é relacional, que nenhuma sociedade se sustenta sozinha. Que respeito não é um detalhe moral, mas a base da convivência. Que reciprocidade não é fraqueza, e sim equilíbrio. Que responsabilidade coletiva não é obstáculo ao desenvolvimento, mas condição para que exista desenvolvimento sem devastação. Talvez a maior lição esteja justamente aí. Não precisamos escolher entre humanidade e natureza, porque essa separação é parte do problema. Somos relação. Somos território. Somos continuidade. Quando um povo indígena afirma que tudo está ligado, ele não está falando de poesia apenas. Está descrevendo a realidade com profundidade. E talvez seja esse olhar que mais nos falta para enfrentar o nosso tempo. Num mundo marcado por crise climática, desmatamento e desigualdade,
Ouvir os povos originários não é um gesto simbólico. É uma necessidade. É reconhecer que existem outras formas de conhecimento, outras formas de governar a vida e outras formas de habitar a Terra sem destruí-la. Valorizar essa sabedoria também fortalece a preservação cultural e combate séculos de marginalização. No fim, a filosofia indígena nos devolve uma pergunta simples e decisiva: como viver sem quebrar o mundo? Se soubermos escutá-la, talvez encontremos não apenas respeito pela vida, mas caminhos reais para o equilíbrio ecológico e para o futuro que ainda pode ser preservado. Valorize vozes indígenas e proteja seus territórios.